Essa é a nossa 9ª aula assíncrona da disciplina de Instrumentação e Controle de Bioprocessos desse segundo período de 2020. Tudo bem? Hoje eu falarei a respeito de transformadas de Laplace em controle de processos, fundamentalmente a respeito de algumas propriedades que são importantes para a gente poder utilizar no projeto Sistemas de Controle, e falarei a respeito da descrição dos sistemas dinâmicos no domínio da frequência, no domínio complexo, né? Então, o que acontece? Nós nunca podemos perder de vista, né, que o objetivo é o projeto do sistema de controle automático. Então, projeto do sistema de controle automático. Para chegar nesse projeto, que vai ser composto por uma malha de controle, que vai ter dispositivos de medida, dispositivos de atuação, dispositivos de implementação de equações de controle, né? Nós vamos precisar conhecer mais a respeito da dinâmica do processo sobre o qual nós queremos implementar a malha de controle automático. Então, toda vez que eu descrevo o meu processo, né, seja ele de que domínio for, que área do conhecimento for, se ele for um sistema de natureza elétrica, se ele for um sistema de natureza mecânica, se ele for um sistema de natureza bioquímica, se ele for um sistema de natureza, uma estrutura civil, por exemplo, né, eu sempre vou ter a variável estímulo e sempre vou ter a variável resposta, né? Então, o processo ele é sempre descrito, né, por um conjunto de variáveis que são variáveis estímulo, que são de entrada, e por variáveis de resposta. O tratamento matemático que eu posso dar é um tratamento matemático, pode ser escalar ou pode ser vetorial, né, dependendo do número de variáveis que eu estiver lidando, né. Aqui a gente trabalha com sistemas, ditos sistemas, na sua grande maioria, single input, single output, ou seja, SISO, né? Single input, single output, uma entrada, uma saída, né? E o intuito de nós usarmos como ferramenta matemática a transformada de Laplace é a resolução dos sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares invariantes no tempo. Que isso me restringe o tipo de sistema que eu estou capacitado para atacar usando transformadas de Laplace. Dentro das condições nominais, né, muitos dos sistemas se comportam como lineares dentro das condições nominais, para as condições em que eles foram projetados. Por isso que o sistema de controle clássico funciona quando a gente tem um ponto operacional ao redor do qual é dimensionado e sintonizado o projeto do sistema de controle. Agora, vamos imaginar o seguinte. Lá do ponto de vista da matemática, né, nós temos teoremas. Na matemática, nós temos teoremas que estão associados ao conceito de transformadas de Laplace. Tá certo? De transformadas de Laplace. Nós vamos usar esses teoremas. Então, nós vamos usar esses teoremas com o intuito de retirar ou produzir, né, de conhecer informações sobre a dinâmica do processo. Então, o que lá é simplesmente um teorema ou uma propriedade, para nós que vamos usar isso, permite nós tirarmos uma informação útil. Então, é muito comum, né, que nós tenhamos
o sistema sujeito a uma perturbação no estímulo. Então, o sistema dinâmico sujeito a uma perturbação na variável estímulo responde de acordo com a sua dinâmica, produzindo uma variável de saída com determinado comportamento que é adequado àquele que houve o estímulo para esse sistema. Então, o processo ele tem um comportamento dinâmico descrito por uma equação diferencial ordinária, linear, invariante. São sistemas linear time invariants, sistemas invariantes lineares no tempo, onde eu perturbo, por exemplo, integral a variável x de t e a variável y de t me responde com determinada resposta. Tá certo? Então, o que acontece? O que acontece? Se eu precisasse resolver no domínio do tempo cada equação diferencial ordinária, não haveria por que usar a transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace tem que me trazer algo a mais do que as soluções das equações diferenciais ordinárias, simplesmente. Então, a primeira dessas ferramentas, que é de longe a mais útil de todas, é o chamado teorema do valor final, que aqui eu vou chamar de TVF, para simplificar, teorema do valor final. Matematicamente, o que ele diz? Ele diz que y no infinito vai ser igual ao limite de quando s tende a zero de s vezes y de s. Então, matematicamente, isso aqui diz pouco para quem não consegue ler isso aqui com a leitura da interpretação dos processos dinâmicos, com a interpretação de quem está afeito a observar os sistemas e entender o que está acontecendo. O que acontece? Isso aqui significa que, bom, em primeiro lugar, o que é o infinito para nós? O infinito, para nós, em engenharia, vai ser o novo estado estacionário. Esse novo estado estacionário foi resultado do quê? Resultado de uma perturbação na variável estímulo. Y de S é, né, a descrição da variável de saída y de t no domínio y de S. Então, para conseguir aplicar o teorema do valor final, eu preciso relacionar essas três entidades: perturbação no estímulo, sistema dinâmico e variável de resposta. Para isso, eu preciso de uma descrição dinâmica do sistema. E essa descrição é feita através de uma função. Essa função a gente chama de função de transferência. O que é a função de transferência? A função de transferência, ela é a equação em S que relaciona a saída com a entrada, em S. Ou seja, eu tenho o meu processo
seja ele de que domínio for, se ele é mecânico, se ele é elétrico, se ele é químico, se ele é bioquímico, se ele é de natureza de uma estrutura civil, se ele é fluidodinâmico, se ele é uma reação química, o que for, qualquer coisa que seja. Se ele for um pâncreas, ele vai ter uma função de transferência. Essa função de transferência vai receber uma função x de s e vai devolver uma saída y de s. E para fins de representação, toda vez que nós usarmos função de transferência, nós vamos usar GP de S. P de processo, G para identificar a função. A GP de S, ela é definida como sendo a razão entre a saída y de S e a entrada x de S. Então, salta ao olhar que eu vou isolar y de S, multiplicando GP de S vezes x de S. Então, se eu conhecer a equação diferencial ordinária que rege o meu processo, e se eu conhecer a perturbação, eu tenho a álgebra da resposta y de S. Eu tenho a equação algébrica em S, que representa y de S. Então, as funções de transferência, elas são uma forma da gente atacar os problemas de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Por quê? Por causa que eu não vou precisar resolver no domínio do tempo o sistema e não vou descrevê-lo toda hora no domínio do tempo. Eu vou ter uma expressão de função de transferência que descreve esse sistema. Como são obtidas as funções de transferência? Vamos lá. Como são obtidas as funções de transferência? Nós temos fundamentalmente dois processos. Tá certo? Eu tenho lá um determinado processo e eu modelo ele com balanços diferenciais de variáveis concentradas no volume de controle. E aí, o que eu obtenho? Eu obtenho a EDO. Aplico a transformada de Laplace, a EDO, no domínio do tempo, né? Aplico a transformada de Laplace e vou para o domínio complexo. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é eu, conhecendo os tipos de função de transferência, propor um modelo hipotético. E testar a aderência desse modelo hipotético ao meu processo. Então, observe, quando a gente viu dinâmica de resposta de instrumentos, nós vimos respostas de ordem zero, de primeira ordem e de segunda ordem. Agora está fazendo sentido. Por que eu ataquei a função de transferência de primeira ordem, lá, a resposta do termômetro de bulbo de líquido, com uma equação em S? Porque aquilo lá estava associado à função de transferência do termômetro. Só que naquela altura, né, eu não quis complicar chamando de função de transferência. Agora eu posso chamar de função de transferência. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um sistema. Esse sistema é descrito por Kp sobre tal P vezes S mais 1. E ele recebe uma entrada x de S igual a 1 sobre S. Qual é a descrição de y de S? Usando a definição da GP de S, que é definida como sendo y de S sobre x de S, eu vou ter que y de S vai ser igual a GP de S vezes x de S. Logo, y de S vai ser
Kp sobre tal P, S mais 1, vezes 1 sobre S. Esse é o y de S. Da onde eu tirei essa expressão 1 sobre S? Bom, se eu pegar e olhar lá no formulário que eu pedi para vocês baixarem do blog de transformada de Laplace, vocês vão ver que na coluna do S, a função 1 sobre S equivale à função equivalente no domínio do tempo do degrau. Então, na realidade, esse x de S aqui, quando ele está no domínio do tempo, ele é x de t igual a degrau unitário. Degrau unitário. 0 para tempo menor ou igual a 0, 1 para tempo maior que 0. Da onde eu tirei essa função de transferência aqui? Essa função de transferência eu já coloquei ela no domínio do S, porque ela equivale a uma função de transferência de primeira ordem. Daqui a pouco eu posso sofisticar ela um pouquinho mais, colocando mais um termo nela. Mas por enquanto, tá bom. Vamos imaginar agora quando eu volto a usar o teorema do valor final. Qual seria o valor de y de infinito para essa expressão que eu coloquei? Bom, então eu vou aplicar esse teorema que eu estou usando. Então vai ficar que o y de infinito vai ser o limite de quando S tende a 0. Olha lá a fórmula. De S, esse S é da fórmula, S, esse S é da fórmula, vezes y de S. Y de S é isso aqui. Para esse caso do exemplo, Kp sobre tal P, S mais 1, que multiplica 1 sobre S. O que acontece? Como veio esse 1 sobre S, esse S aqui simplifica com esse S aqui. E só vai simplificar porque a função de transferência que eu coloquei, quando eu usei ela para determinar y de S, multiplicada pelo estímulo, me deu esse 1 sobre S aqui, ó. Esse aqui, que foi o que simplificou esse S com S da fórmula. Esse S é do teorema, da fórmula do teorema. Esse S é o S que veio da perturbação. Ora, o y de infinito vai ser, fazendo S igual a 0, Kp sobre tal P vezes 0 mais 1, ou seja, y de infinito é Kp. Meu Deus do céu! O que eu observo? Eu observo que quando eu pego uma função de transferência de primeira ordem e atuo sobre ela, atuo é um termo ruim, perturbo ela, com uma perturbação de grau unitário, de magnitude unitária, o que acontece? Essa magnitude unitária vai gerar que a resposta seja igual a Kp. Kp. Agora vamos lembrar, né? O que acontece, né, para a expressão da função de transferência de primeira ordem quando eu tenho uma situação em que o tempo que se decorreu foi igual à constante de tempo tal P. O valor da resposta vai ser 63,2% do valor máximo, que é Kp. Então, considerando isso, mesmo do domínio complexo, se eu fizer uma análise no domínio do tempo, né, eu sei que eu vou ter uma expressão onde eu vou ter uma resposta, né, uma resposta assim para o y de t, onde isso aqui, aqui seria o infinito, né, o tempo muito grande. Mas desde aqui desse instante já está ocorrendo o que a gente chama de estado estacionário. O estado estacionário. Então o valor do tempo muito grande é o estado estacionário. E aqui, o valor da variável de resposta. Aqui eu tenho essa distância aqui, é o valor de Kp, que é o que a gente chama de ganho de primeira ordem. Então, eu não preciso resolver a equação diferencial ordinária no domínio do tempo para descobrir o novo valor do estado estacionário. O que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer
a perturbação. Então, é necessário conhecer a perturbação. Se ela é degrau, se ela é rampa, se ela é impulso de Dirac, se ela é seno, qual é o tipo de perturbação. E são as primeiras funções da tabela que eu dei para vocês, que está no livro de controle, que está no livro do Cyborg lá. Que mais que é preciso conhecer? É preciso conhecer a função de transferência. A função de transferência, ou seja, a relação que existe entre y de s e x de s. Isso é próprio do sistema, a função de transferência do sistema. O termômetro de bulbo de líquido tem uma função de transferência de primeira ordem. O manômetro de coluna tem uma função de transferência de segunda ordem. E assim por diante. E assim por diante. Né? Bom, eu vou continuar. Além do teorema do valor final, existe um outro teorema, que é o teorema primo-irmão, chamado teorema do valor inicial. Teorema do valor inicial. O teorema do valor inicial, ele é uma contraparte quase que semelhante e simétrica. O que seria? Seria qual o valor de y no instante zero? Seria o limite de s vezes y de s, quando s tende a infinito. A infinito. Tá certo? Quando s tende a infinito. Então, esse nosso teorema, ele é um teorema para ser usado a posteriori. Então, ele permitiria, com informações de agora, determinar qual era o valor de y quando começou a perturbação. Porque o instante t igual a zero é o instante que começou a perturbação. Qual seria o valor de y de zero naquele instante? Bom, então, eu faço s tender a infinito na expressão do limite de s vezes y de s. Qual a utilidade em controle de processos? Bom, a utilidade em controle de processos seria somente determinar o valor inicial. Mas, como eu projeto sistemas em engenharia daqui para frente, me parece que, para a questão de projeto, teria menos um pouco de importância. Agora, para auditoria seria interessante. Então, o que é auditoria? Auditoria é eu avaliar um processo, um sistema, uma organização e determinar o que aconteceu a partir dos registros do que houve. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem um acidente de trânsito. Como nós poderíamos saber a velocidade dos veículos envolvidos? Bom, a partir da marca deixada pela frenagem, né, no chão. Quando um veículo freia muito forte, né, os pneus deixam marcas no chão. Ora, o comportamento dinâmico desse sistema foi muito estudado e hoje em dia existem tabelas que para o tipo de veículo, para o tipo de carga, para o tipo de pneu, para o tipo de piso, dão qual a velocidade inicial no instante do início da frenagem, de acordo com o comprimento da marca de pneus. Da onde que saíram essas soluções? Essas soluções saíram desse teorema. Desse teorema. Ou seja, existia um modelo dinâmico que foi estudado para se determinar qual era a velocidade inicial a partir do comportamento da marcha do veículo, conhecida a sua equação característica. Né? Bom, além do teu... Então, observe que, novamente, né, eu vou precisar conhecer x de s e g de s
para multiplicá-los e tirar y de s e substituir no teorema. Isso não muda. Próximo teorema importante. Teorema da translação real. Teorema da translação real. Esse teorema ele tem uma aplicação grande em engenharia, tá certo? E a gente precisa trabalhar alguns conceitos para poder utilizá-lo, né? Só na matemática, olhando só a matemática, o que ele diz? Ele diz que a transformada de Laplace, né, da função f de t mais θ é igual a transformada da f de t, que é a f de s, vezes e na menos θ vezes s. Então, esse teorema é um teorema que parece meio etéreo. Vou usar o adjetivo etéreo, né? Como que eu transformo esse conhecimento em conhecimento útil para a engenharia, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos um tanque. Esse tanque é um tanque aquecedor. Eu vou botar aqui um resistor variável. Aqui eu tenho uma entrada de uma vazão FI de um líquido, né? E eu tenho uma tubulação aqui, uma tubulação bem comprida aqui, tá certo? De comprimento L, tá certo? Ao invés de poder colocar o meu instrumento de medição de temperatura no tanque, por alguma condição ou restrição associada à configuração de projeto, configuração física, eu só consigo colocar aqui no final do comprimento L o meu instrumento que vai ser o meu transmissor de temperatura, o meu TT. Tá certo? Ora, quando a temperatura de T variar aqui no tanque, porque eu tenho esse resistor dissipando um Q ponto aqui, tá certo? Vai levar um tempo até que, ocorrendo o escoamento, né? Aqui eu tenho a vazão FI, que essa temperatura seja medida e transmitida pelo TT. Então, se eu considerar, né, a tubulação sem perda de calor, o que vai acontecer? A variação de temperatura, que é a manifestação macroscópica do calor que flui pelo resistor para o sistema, vai ocorrer quanto tempo depois? Vai ocorrer tanto tempo quanto for necessário para que o líquido escoe e chegue aqui. Então, eu vou ter que considerar uma velocidade de escoamento constante. E aí, se eu considerar um MRU, movimento retilíneo uniforme, o que eu tenho? Eu tenho que distância é velocidade vezes tempo. Então, o tempo, que é o tempo necessário para que o líquido chegue até lá com a mesma temperatura que estava dentro do tanque, vai ser dado pela distância, que é L, sobre a velocidade de escoamento. Esse tempo aqui é o meu θ. O θ que está lá na fórmula do teorema da translação real. Então, esse tipo de sistema é o tipo de sistema que a gente chama de sistema com atraso de tempo. Então, isso aqui é um exemplo de sistema com atraso de tempo. Eu tenho muitos exemplos possíveis de sistemas que têm atraso de tempo, né? Então, quando que ocorre, né, atraso de tempo? Quando ocorre
atraso de tempo. Em inglês, delay time. Delay. Ficou horroroso esse delay. Deixa eu escrever de novo. Delay time. Quando que ocorre? Né? Quando a gente tiver escoamento que provoque atraso nas medidas. Quando nós tivermos medidas muito lentas, o que se entende por medida muito lenta? Vamos dar um exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu tenho um processo que, para caracterizar esse processo, eu preciso realizar uma cromatografia gasosa, que é a mais simples das cromatografias que são usadas de forma automatizada. Né? A mais simples das cromatografias é a cromatografia em coluna. A cromatografia em papel também é simples. A cromatografia em placa é fácil. Mas são técnicas analíticas de laboratório. Eu estou falando em técnicas que podem ser usadas em análise instrumental aplicada aos processos em caráter industrial. Então, nesse caso, a gente tem cramatógrafos líquidos e cramatógrafos gasosos. A cromatografia líquida de alta pressão, HPLC, ela é um procedimento que pode ser usado em prática industrial? Pode ser colocado em paralelo com uma linha de produção? Pode. Tá? Ela vai dar resposta em tempo real? Não. Por quê? Porque ela leva um tempo para ser feita. Esse tempo é o atraso de tempo. Vamos imaginar a cromatografia gasosa. Vamos imaginar que eu tenho uma coluna de destilação lá, e nessa coluna de destilação eu estou produzindo uma determinada composição de compostos que foram separados, estão sendo separados no topo de uma coluna de destilação contínua, uma coluna de destilação fracionada. Tá certo? O que vai acontecer? Eu vou ter lá uma determinada composição no topo da coluna, e aí eu coloco um cromatógrafo gasoso para fazer a medição daquela composição lá em cima, lá no topo da coluna. Quanto tempo leva uma análise? Uma análise rápida dessas, leva 15 minutos. 15 minutos para uma prática industrial é uma eternidade, dependendo principalmente das vazões que eu estou trabalhando. Então, um exemplo de medidas muito lentas seria a cromatografia gasosa na destilação contínua. Bom, vinculado aos bioprocessos, o exemplo que me vem é o exemplo da separação do etanol das soluções água-álcool, né, das misturas água-álcool, né, usadas em processos provenientes da fermentação alcoólica. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tivesse agora um outro exemplo, tá? Vamos imaginar que eu tivesse uma sonda, um probe, tá? Uma sonda de oxigênio dissolvido. Será que haveria um atraso de tempo associado a essa sonda? Bom, vamos parar para pensar. Qual é o objetivo de uma sonda de oxigênio dissolvido? Determinar a concentração de oxigênio dissolvido no meio, certo? Bom, dependendo do procedimento analítico, dependendo da construção da sonda, ela vai levar um tempo para funcionar. Não depende tanto da eletrônica, mas depende mais dos processos de transferência de massa que estão associados à membrana que vai ser usada nesse probe. Então eu vou ter uma equação de transporte, vou ter um fenômeno de transporte de massa associado a esse probe. Então ele tem um atraso de tempo. Então é um outro exemplo de medida lenta. Ah, mas não é tão lenta assim. É lenta quando comparada com a deplexão de oxigênio. É lenta quando comparada com os outros fenômenos de transferência que ocorrem com oxigênio dissolvido em solução. Então é um outro exemplo de atraso de tempo provocado por uma análise, no caso uma análise instrumental de oxigênio dissolvido. Né? Qual é a consequência prática disso?
A consequência prática do teorema da translação real é que quando eu queira voltar para o domínio do tempo, eu desconsidero o termo esse do exponencial aqui, ó. Esse termo do exponencial, eu deixo ele de lado. E eu presto atenção só no expoente, só no θ. E aí, lá na função no domínio do tempo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir t por t mais θ. Eu vou ter um t asterisco. Então, o que é t asterisco? O t asterisco, para nós, vai ser o tempo com atraso de resposta. E o que vai ser o tempo normal? O tempo sem atraso. E quem vai ser o θ? Vai ser o delay time, vai ser o tempo de atraso. Vai ser o delay time. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, se eu tivesse uma função de transferência assim, uma y de s igual a 5 sobre 2s mais 1 vezes e na menos 10s. Qual seria a inversa? Qual seria a inversa de y de s? Eu não vou ter esse termo lá na tabela. Não vou ter, porque eu vou ter que ler isso aqui lendo com o teorema. Ou seja, eu tenho já um θ, eu conheço o θ. Então, eu vou responder, né, para obter a y de t, né, lembrando que ele vai precisar ter esse acréscimo aqui, porque é uma função que está com delay. Ela está atrasada. Qual é a representação gráfica disso? Bom, eu dou a perturbação e o sistema espera 10 unidades de tempo para responder. É isso. O gráfico funciona assim. Eu tenho tempo em duas variáveis. No x de t e no y de t. O que acontece? Eu dou no instante zero a perturbação degrau, aqui, ó, vou dar um degrau de amplitude unitária, e o sistema não responde. O sistema em y não responde. Ele fica paradinho. Aí ele espera 1, 2, 3, 4, 5. Faz de conta que aqui é 10. 10. E aí, então, ele responde. Essa diferença aqui, ó, essa diferença é o θ. É isso que acontece. Tá certo? É isso que acontece. Eu tenho uma resposta que é protelada 10 unidades de tempo para esse meu exemplo. Né? Então, aqui eu vou deixar para quem estiver prestando atenção, aqueles que estiverem prestando atenção, e ultimamente não tem sido muitos que têm prestado atenção, tá certo? Para fazer. Façam. Façam. É só pegar essa expressão aqui, operar ela, colocar na tabela lá de transformar de Laplace, obter domínio do tempo e substituir depois o t que aparece lá por t mais 10. Só isso, é a única coisa que precisa fazer. Tá certo? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. 5 meios de e na menos meio t mais 10. Vou repetir, não vou escrever, somente vou falar para quem está prestando atenção. O 5 é constante, sai para fora da transformada. Aquele 2 não pode ter por causa do formulário, eu divido tudo por 2. Vai ficar 2 por 2 é 1, 1 por 2 é meio, 5 por 2 é 5 meios. 5 meios na frente, vezes e na menos bt. E na menos meio, a parênteses, t mais 10. Essa vai ser a resposta, para quem prestou atenção. O que acontece? Quando nós pensamos em funções de transferência, essas funções de transferência, elas nos dão características interessantes, né? Então, vou falar a respeito de aspectos importantes das funções de transferência. O primeiro deles diz respeito à questão de que as funções de transferência, como nós trabalhamos com equações diferenciais ordinárias lineares de sistemas que são LTI, que são Linear Time Invariants no tempo, né? O que acontece? Nós vamos ter as Gs de S, em geral, elas vão ser razões, vão ser
expressões racionais, tá certo? Serão expressões racionais, onde eu vou ter um polinômio de S, dividido por um quociente de S, ou seja, um outro polinômio de S. Então, são razões de dois polinômios em S. Sempre. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, eu vou ter uma expressão assim. A, M, S na M, mais BM, S na M menos 1, aqui BM menos 1, mais C, M menos 2 vezes S e na M menos 2, mais pontinhos, mais até a gente chegar até uma constante que nós vamos chamar de constante Z, por exemplo. Tá certo? Como está no numerador, né, eu podia ter usado N, mas eu acabei usando M, azar. Como que fica no denominador? Vai ficar B, que eu vou chamar de... eu teria que usar a letra N, né? E aí vai dar confusão. Como é que eu faço isso? Vou trocar pela letra Q. D índice Q, S Q, mais B Q menos 1 vezes S Q menos 1, mais C Q menos 2, S Q menos 2, Q de quociente, mais pontinhos, mais, eu vou chamar aqui de W. Ah, que complicado, professor, que complicado. Não é complicado, são só polinômios em S. Então, por exemplo, eu poderia ter assim, g de S igual a S ao quadrado mais 2S mais 1 dividido por S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S mais 6. Ou seja, são simplesmente quocientes, são frações de polinômios em S. A função de transferência sempre tem essa estrutura. Por que ela tem essa estrutura? Porque ela vem de equações diferenciais ordinárias. E o grau da expressão tem a ver com a equação diferencial. Observem, quando eu coloquei aqui, ó, que eu escolhi uma função de transferência de primeira ordem, era porque DO era de primeira ordem do denominador. Então, o grau da expressão no denominador aqui vai ser igual ao grau da DO. Então, o grau do numerador Q é igual ao grau da EDO, que representa o sistema no domínio do tempo. Da EDO no domínio do tempo. Tá certo? Essa propriedade é importante. Agora vem uma coisa que está lá na folha de exercícios e que eu não vou provar, vou deixar para quem quiser provar, né? Que é a chamada condição de execuibilidade física. Condição de execuibilidade física. O que significa falar em condição de execuibilidade física? Significa dizer aquilo que é possível fisicamente acontecer. Tá? Só acontecerão sistemas onde o grau do denominador seja maior ou igual ao grau do numerador. Ou seja, o grau do denominador deve ser maior ou igual ao grau do numerador. Ah, professor, por quê? Porque, quando for ao contrário, vai ocorrer um comportamento para um determinado tipo de perturbação que não é possível fisicamente. É só colocar um sistema e inverter, né? Então fica como exercício, né? Supondo que x de t fosse igual a degrau unitário, né? Para uma g de s igual a s
sobre 2. Qual é o grau do numerador? 1. Qual é o grau do denominador? 0. Ou seja, isso aqui está ao contrário da condição que eu coloquei. O grau do numerador está maior do que o grau do denominador. Como seria y de infinito? Como seria y de infinito? Eu teria que inverter, né? Eu nem preciso fazer y de infinito. Como seria y de t? O que é impossível fisicamente? É impossível fisicamente um sistema receber uma perturbação integral e responder com um delta de Dirac. Vai aparecer o delta de Dirac lá. Tá certo? Na resposta. E é impossível para um sistema que recebe um estímulo num determinado instante responder instantaneamente indo ao infinito. Não existe resposta instantânea infinita. É essa a condição de execuibilidade física. Para provar isso, operem esse exemplo que eu dei. Tá certo? É o exercício 3 da folha de exercício que está disponível no blog, lá da onde vocês tiraram a tabela de transformar de Laplace. Tá certo? Então, a gente guarda de memória que eu não vou poder ter frações como essas aqui das funções de transferência em que o grau do numerador seja maior que o grau do denominador. Nunca, jamais, não poderei ter. Senão fere a condição de execuibilidade física. Tá? Bom, uma outra coisa interessante. Será que é possível eu determinar Kp de uma maneira só observando x e y? Então, o que acontece? Né? Para sistemas de primeira ordem, o que acaba acontecendo, como eu mostrei para vocês, é que Kp vai ser y de infinito menos y de zero sobre x de infinito menos x de zero. Ou seja, né, eu vou ter necessariamente, eu vou, a partir de como foram os dois gráficos de y e de x ao longo do tempo, conhecer para os sistemas de primeira ordem como é o ganho do sistema. Isso vai ser útil daqui a pouco, quando eu for ter que fazer a identificação da dinâmica de resposta dos sistemas. Tá certo? Então, essa equação é uma equação que vai me ser útil para o sistema só de primeira ordem, tá certo? E que eu preciso me lembrar que vai ser ΔY no infinito sobre ΔX de infinito. Ou seja, x de infinito menos x de zero. E no numerador, y de infinito menos y de zero. Isso aqui é consequência daquela dedução que eu fiz anteriormente, né, a respeito da aplicação do teorema do valor final. Tá certo? Bom, por hoje era isso. Agradeço a quem me acompanhou até aqui. Né? Eu estou gravando esse vídeo na tarde do domingo de Páscoa. Tá certo? Então, uma feliz Páscoa para todos que estão me assistindo e que ficaram até aqui. Tudo de bom para vocês. Se cuidem.